hoje aqui, nós vamos falar sobre graça teimosa. Agora veja bem, antes de nós lermos o texto do capítulo 2 de Paulo a Tito, verso 11 a 15, as cartas de Paulo, olha para mim aqui, são uma verdadeira argumentação evangélica. Paulo, então, ele usa as suas epístolas para trazer alguns argumentos acerca do que é o evangelho. E eu estou convicto que a maior necessidade teológica da igreja é conhecer a graça de Deus. Inclusive, os maiores problemas doutrinários e teológicos da igreja se dá ao fato de não saber e conhecer de fato o que é a graça de Deus. Portanto, hoje, nós realmente iremos nos dedicar um pouco para tentarmos compreender um lado da graça do Senhor. E eu chamo isso de graça teimosa. É um título até engraçado, mas muito verdadeiro. Versos de 11 a 15 se lê assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa neste presente tempo, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos redimir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Uau! Verso 15. Aí ele fala para Timóteo: prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Senhor, então fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito. Nos ensina, Pai, nos instrua. Nos dê entendimento da tua palavra, da tua graça. Pai, eu peço que o Senhor coloque na minha mente a sabedoria. Que a maneira clara de ensinar que faz todos entenderem. Me dê sabedoria, Pai, para tentar ensinar o que a tua palavra me ensinou. Porque eu quero ensinar o que eu recebi do Senhor. Não minhas ideias, mas a tua palavra. Amém. Meus irmãos, graça tem por codinome ou transliterado favor de Deus. Um favor sem merecimento. Inclusive, todos os favores são estes sem merecimento. Portanto, graça não é só também um favor, mas é uma doutrina bíblica. A palavra doutrina é ensinamento. Então, a graça, em suma, resume-se a ideia de que todos nós somos salvos sem esforço humano. Efésios, capítulo 2, no versículo 8, do 9 e 10, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. No verso 9, isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 10, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão o Senhor preparou para que andássemos nela. Esse texto deixa claro que ninguém vai chegar ao céu por esforço algum. Até aí todo mundo sabe. Graça é um meio pelo qual o Senhor me pegou. Eu estava morto em meus pecados e delitos, eu estava abandonado, era como o cego, como um animal levado ao matadouro, merecedor da ira e da condenação divina. E o Senhor me amou, eu estando morto em meus pecados e delitos. Essa é a doutrina do que nós chamamos da graça. Até aí, todo mundo sabe. Isso significa a graça. Mas introduzindo o sermão aqui para os irmãos,
Eu já disse a frase, mas um grande teólogo, J.I. Packer, disse o seguinte: de fato, as maiores necessidades na teologia se dá ao fato de não entendermos a graça de Deus. Dentro desse fundamento, eu quero começar ali fazendo uma pergunta. Aonde nós vamos quando nós percebemos que precisamos mudar? O que deu um estalo na sua cabeça e de repente você se tocou que o que você não está fazendo, mas que você está fazendo não é certo? O que você faz quando você percebe que você precisa mudar? Ou o porquê você percebeu que você precisa mudar? Porque existem uns pensamentos comuns, até mesmo para nós cristãos maduros, acerca de mudança. Por exemplo, quem aqui já disse uma frase do tipo seguinte: você tem que querer mudar? Quem já disse isso para alguém? Todo mundo. Quem aqui já disse uma frase: o Senhor te salva, mas você tem que querer, você tem que mudar, a mudança parte de você? Quem já disse isso? Mas você sabe que lendo a Bíblia Sagrada não procede esse pensamento? Você sabia que a mudança ela não parte de nós? É esse o ponto que nós vamos trilhar aqui nessa noite. Porque o que acontece aqui? O pensamento comum da maioria da igreja é que a mudança depende de mim. A salvação pela graça veio de Deus, mas a mudança depois de salvo depende de mim. Não é verdade. Isso não é verdade. Então nós teremos alguns argumentos aqui nesse texto, ainda introduzindo o sermão. O primeiro argumento: a graça é salvadora. Então a primeira referência da graça de Deus que nós lemos aqui, no versículo 11, ela está falando do fato e da obra que Jesus fez por nós. O apóstolo então está argumentando, dizendo que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Então Paulo está dizendo que Jesus então é a encarnação da graça de Deus. Então ele veio trazer salvação a todos os homens. Então Jesus é aquele que se entregou para nos redimir de toda a iniquidade. Até aí, o grupo evangélico, todo mundo sabe disso. Mas o segundo argumento que nós encontramos aqui, que pouca gente sabe, é que a graça é educadora. Ou seja, a graça que nos traz salvação também é uma graça que nos treina. Também é uma graça que irá nos ensinar. Ou seja, ela é uma graça ajudadora. Então agora nós vemos uma graça fazendo uma obra depois de nos salvar. Então nós temos a ideia aqui o seguinte: a graça não somente apareceu, mas permaneceu conosco. É isso que eu quero que você comece a entender. A graça, então, ela não é só passiva, ela também está em atividade, ela também é ativa. Ela não somente atuou salvando, mas ela está atuando ainda hoje. Por mais que a igreja entenda a primeira parte da graça salvando, ela não entende a obra da graça até então. Porque quando você pensa que você tem que mudar, você está desprezando a graça de Deus. E eu vou partir logo para você entender aonde eu vou caminhar aqui hoje. Ninguém se muda a si mesmo. Veja que ninguém muda a si mesmo. É por aí que nós vamos caminhar. Isso significa que a graça, ela não somente aparece na conversão, mas ela permanece conosco depois da nossa oração de entrega. Então tem uns que pensam o seguinte: a graça me trouxe a conversão, mas depois da conversão a graça vai sumindo, e aí eu começo a minha luta, uma luta que é só minha. Pastor, eu fui salvo, eu me converti, mas agora eu estou na luta. Quem já disse isso? Estou na luta. Quem já disse isso? Veja que são pensamentos equivocados acerca da graça. Então, o pensamento religioso é o seguinte: que a mudança
graça na vida cristã tem a ver conosco. O pensamento religioso, então, é o seguinte, que Deus nos introduz ao Evangelho, mas depois é comigo. Eu tenho certeza que 99,9% de vocês aqui hoje já pensavam assim. Porque todo mundo pensa assim. Mas o que você vai ouvir hoje é uma revelação profunda da graça de Deus. Porque esse pensamento, que depois eu tenho que estar ali, tal e tal, é um pensamento legalista. Nós temos dois extremos no Evangelho, a licenciosidade e o legalismo. O legalismo é o cara que quer se esforçar, que ele vive se martirizando, que ele vive sofrendo. Isso é legalismo. E o licencioso é aquele que diz que também não precisa fazer nada, porque a graça já fez tudo. Não, também não é bem assim. Então a obra permanente da graça em minha vida. Tito, no capítulo 2, nos traz boas novas e ele nos ensina uma sequência da graça de Deus permanente em nossa vida. Então, primeiro nós temos uma verdade aqui antes de irmos para a abordagem do texto. Primeira verdade: a conversão não é a consumação da graça. Eu vou dizer de novo. A conversão não é a consumação da graça. Isso significa que a conversão não é o final da graça, é o começo da graça. Eu vou dizer de novo. A conversão, quando você veio a Jesus e se batizou, não é a obra consumada da graça. Na realidade, é a obra inicial da graça. Então nós aprendemos em segunda parte que a graça que se manifestou é a graça que permaneceu. Pelo fato de Deus nos amar, Ele providenciou uma graça teimosa. Você vai entender o porquê do termo teimoso, que fica conosco realizando a obra da transformação. Eu vou dizer de novo. Pelo fato de Deus te amar, te eleger, te salvar, te comprar a preço de sangue, te escolher antes da fundação do mundo, Ele envia uma graça teimosa para ficar com você, promovendo transformação até o dia do retorno do Senhor. É isso que Paulo começa a nos ensinar. Então, o que Deus realiza na vida do homem, na nossa vida, através da graça teimosa? Em primeiro lugar, Deus revela através da graça nosso maior inimigo por intermédio da teimosia, do seu amor e da graça teimosa. Vamos ver o verso 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. No verso 12, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. O argumento então aqui é o seguinte: o verso 12 nos ensina que a graça está nos ajudando, nos trazendo ensinamento, nos instruindo. A palavra que se dá o entendimento de um professor ensinando para sempre um aluno. E o argumento é o seguinte, que a graça que me salvou, ela permanece comigo agora, me ajudando a trilhar os passos até eu viver de uma maneira santa, justa e piedosa até o dia de Cristo. Esse é o argumento do verso 12. Isso significa que o alvo da graça são as paixões mundanas. As paixões mundanas, o pecado, a crise sua na alma. Irmãos, eu conheço pessoas que têm problemas na alma demais. E terça passada eu falei, irmão, antes de você casar, antes de você fazer qualquer coisa, trata a sua alma. Porque você imagina uma pessoa com problema na alma casar com uma pessoa resolvida. Coitado da pessoa resolvida. Tem como ser feliz, gente? Responda. Não tem como ser feliz.
A pessoa com problema na alma vai arrebentar a pessoa com a alma resolvida. Por isso que eu costumo dizer que um solteiro bem-sucedido será um casado realizado. É quando a pessoa fala, eu estou muito bem comigo mesma, é que ela pode casar. Enquanto ela fala assim, eu tenho que casar porque eu estou solitário, minha mãe me rejeitou, meu pai me dava cascudo, puxava minha orelha. Não pode casar ainda não. Tem que se resolver primeiro para depois casar. Então eu vejo cristãos com problemas terríveis emocionais. Cristãos que não conseguem olhar na cara do pai. Cristãos que não conseguem olhar no olho de outra pessoa. Pessoas que têm costume de fugir da vida. Ou ele bebe cachaça, ou a cachaça bebe ele, ou ele foge de fato, entra no ônibus e foge e some. Veja que são pessoas que estão com problemas. E a graça vai ter uma luta tremenda para treinar essa pessoa, para ajudar a alma dessa pessoa. Porque o processo aqui, irmãos, é o seguinte: antes de nós renunciarmos às paixões mundanas e à impiedade, primeiro nós precisamos ver as paixões mundanas e o pecado. Então, olha para mim, ninguém vê pecados em si mesmo. Você já percebeu isso? Que é muito difícil você ver seus defeitos. Veja que é um exercício do Espírito Santo. Você vê aonde você tem que mudar. Então o processo da graça é, em primeiro lugar, te mostrar as suas falhas. A graça salvadora, ela agora vai continuar um processo apontando, instigando, mostrando você os seus defeitos, os seus pecados, para que você tenha desejo de mudança. Acho que você já começou a entender a argumentação. Ninguém vê pecados em si, a não ser que a graça mesmo mostre. O processo de se ver em pecado já é pela graça de Deus. Já é Deus mostrando para você. Já é misericórdia de Deus. É pela graça, irmãos, que nós percebemos as nossas falhas. É pela graça que nós temos convicção de pecados. Quem não está debaixo da graça de Deus não vê necessidade de mudança e só vê defeito nos outros e nunca em si. É como que se a graça lançasse uma chama em nosso corpo de tal forma que os pecados sobem para o topo. Quando a graça se manifesta, tudo é pecado em nós. Quem já está entendendo, diga amém. E é justamente porque o pecado é teimoso que a graça também é teimosa. Sabe o que isso significa? É por causa da profundidade da graça que nós iremos ver a teimosia do pecado. Porque a crise do crente é o seguinte: eu me converti, mas o pecado ainda está aqui. Pastor, eu sou crente há 30 anos e ainda não consegui deixar de pecar. Então você se converteu, mas o pecado ainda permanece ali instigando e lutando contra você. Essa é a crise moral de todo cristão. Como eu quero ir para o céu, eu amo o Senhor, mas não consigo vencer a carne, vencer a natureza. É, não é? É verdade ou não é, gente? É uma crise que permeia nossos pensamentos, permeia a nossa fé. É igual uma irmã me procurou, pastor, eu estou preocupada. Será que eu não sou uma falsa profeta? Não, irmão, será que eu não sou um falso profeta? Falei assim, certeza que não. Porque um falso profeta nunca vai se preocupar em ser um. Só o fato de você estar preocupado com a salvação da sua alma já mostra que o Espírito Santo ainda tem graça agindo em você. Só o fato de dizer, Senhor, eu quero, mas não consigo, já mostra que Deus ainda está trabalhando com misericórdia e bondade dentro de você. Porque nenhuma pessoa que não ama a Deus, que não liga para a salvação, que não se importa com a salvação, nenhuma pessoa
vai se dizer, eu quero ir para o céu. Ela vai começar a justificar pecado. Ela nunca vai se preocupar com a salvação da sua alma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Mas você consegue deixar nos dois textos? Para você depois não se perder. Romanos capítulo 2. Veja bem, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Mas o pecado continua. Diz mais alto. Agora olha aqui para mim, preste atenção. Eu não sei se foi Lutero ou John Parker que disse, também não importa. Mas eles disseram o seguinte, que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores, santos e pecadores. Isso é um paradoxo no cristianismo. Como que você explica isso? Veja bem, Deus aniquilou o poder e o domínio do pecado, mas a presença do pecado continua. Você entendeu o que eu disse? Vou dizer de novo. Deus aniquilou, João 1,29 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira no artigo definido, pecado do mundo, ou seja, tira o poder, a aniquilação, o domínio. Ninguém conseguiria se ver livre do pecado, porque o pecado dominava. Então Deus, no sacrifício de Cristo, aniquilou e tirou o poder, o domínio do pecado. Mas a presença do pecado continua. Pastor, como então vencer? Porque eu quero ir para o céu, eu quero ser salvo, eu amo o Senhor, mas não consigo vencer a minha carne. Como vencer a presença do pecado? Lutando, se esforçando, batalhando, correndo. Vamos ouvir a mensagem, você vai ver como funciona. Romanos capítulo 2, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim: ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência. Agora veja a graça. Não percebendo que é a própria graça, misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Você percebeu que o simples ato de se arrepender não é obra minha? Você percebeu que se eu vejo o pecado em mim, não é mérito meu? Entendeu, Toninho? Vocês estão entendendo? Você percebeu que se eu ponho na minha cabeça, eu preciso mudar, já é obra do Espírito Santo, não tem nada a ver com você? Uau! Esse aqui já é o processo da professora graça, do ensinamento da graça, da educação, do processo da graça em nossa vida depois de salvo. Isso é muito poderoso. Porque enquanto você não entende isso, você vai dizer igual uma preciosa irmã me disse: pastor, eu não sei se eu sou salva. As pessoas vivem um dilema, vivem um jugo, porque elas lutam contra a natureza, elas lutam contra o pecado, não conseguem vencer, aí elas desistem de vez. Essa é uma crise. Enquanto você não interpretar e entender de fato a graça de Deus, você vai ficar tentando salvar a sua vida. E Jesus disse que quem tentar fazer isso, vai perder, não vai conseguir. E aí a crise entra depois com a culpa. Você não é um bom crente, você não é salvo, você não tem fruto do Espírito, você. Porque ele não entendeu a graça de Deus ainda. Então Romanos capítulo 2, no versículo 4 diz que é a graça de Deus que gera em você convicção de pecado. É a graça, mesmo você não conseguindo mudar ainda, o fato de saber que precisa mudar é pela graça. Esse é só o primeiro argumento, é o primeiro passo, são 3 argumentos. Depois de salvo, a graça começa a me treinar, a me ensinar. E esse é um processo muito lento, gente. Porque depende da personalidade de cada pessoa. Depende como cada pessoa reage a um entendimento.
Então ninguém vê seus pecados a não ser que a graça mostre. Quem é que mostra pecado para você? É a graça. Quem é que traz convicção de pecado? Pela graça. Pastor, eu sei que eu preciso mudar, mas não conseguiu ainda? Então você precisa entender a graça. Você vai entender. Isso significa na prática o quê? Que é pela graça que vemos os nossos pecados. É pela graça que temos convicção de pecados. Isso significa na prática que então antes da graça nos treinar, nos tornando a imagem de Jesus, como Paulo fala em Romanos 8:29, que aquele que antecipadamente conheceu também os predestinou para nos tornarmos a imagem semelhante de Jesus. O processo que eu sou hoje, até a imagem semelhante de Jesus eu me tornar, esse processo todo vai ser trabalhado pela graça de Deus. Esse é o nosso futuro, nos tornarmos parecidos com Jesus. Então, em primeiro lugar, a graça vai atacar, ela vai expor o ponto na minha natureza, o ponto na minha carne para ser atacado. A graça vai mostrar aonde eu sou mais deficiente. Quando você se olhar no espelho da sua vida e ver isso aqui é um monstro, já é a graça, já é um passo. Quando a Bíblia diz que onde superabundou o pecado, superabundou a graça, é justamente nisso. Quanto mais fundo você vê o lodo da sua vida e reconhecê-lo, significa que você já não vê mais virtude em você. A partir de agora você só vai conseguir ver virtude em Deus. Isso não é ruim. Isso não é ruim. O maior perigo no cristianismo é ele ver virtude nele. Você entende o que eu estou pregando? Quando o crente fala, não, eu tenho umas coisas boas, não, você sabe que teve um que falou para mim esses dias. Ele quase falou que é acima da média. Lembra? Falou, coitado, judiação, não entende nada. Nós somos inaptos, somos depravados e ninguém aqui é melhor do que ninguém. O Senhor nos amou, ainda mortos em nossos pecados e nossos delitos. Então o fato de você ver que você é pobre, nu, pecador, caído, depravado, o fato de você falar, Senhor, eu não estou conseguindo, isso não é ruim. É ruim quando você desiste, mas é ruim quando você também fala, não, eu já estou fazendo algum progresso. Não é ruim você dizer, Senhor, eu careço do Senhor, me ajude em minhas fraquezas. Isso demonstra humildade. O resto, irmão, é independência. Então, distante da graça de Deus, o crente sempre vai se frustrar. Por quê? Por que ele vai se frustrar? Porque ele vai lutar e não vai vencer. Porque nós vamos evoluir por um lado e regredir para o outro lado. É assim ou não é, gente? Honestamente falando, olha para o seu pastor, é assim ou não é? Você evolui por um lado, você fala, eu melhorei nisso, mas piorou em outro. Sabe por quê? Porque você agora já está se achando um cara, estou mudando. E de repente você percebe que você se torna um legalista nisso, porque você vai insistir naquela mudança por esforço humano. Então, nós teremos por nossos próprios esforços, nós vamos ficar tentando nos mudar, tentando, e nós não iremos conseguir. Sabe qual é o final dessa história? Frustração, desvio, se entregar de vez para o mundo, sai do legalismo para a licenciosidade, é falar, tentei e não consegui. Sabe por que você não conseguiu? Porque você tentou.
você não abraçou a graça, você não se lançou nos braços do Senhor, você não se entregou ao amor e à bondade dele, você não clamou por misericórdia, você nunca clamou por socorro, você ficou tentando, você nunca chorou dizer, Senhor, eu estou sucumbindo, eu não estou, você ficou tentando pelos seus braços, pela sua força, pelo seu legalismo, e aí não conseguiu, sabe o que aconteceu? Desistiu. Você sai do legalismo para a licenciosidade do mundo. A boa nova, então, de acordo com essa passagem, é a seguinte, olha para mim. Em primeiro lugar, a graça revela a área da nossa vida que deve ser atacada. Honestamente falando, todo mundo aqui sabe qual é a área da sua vida que precisa ser atacado pela misericórdia de Deus? Eu sei. Se você não sabe, você não está interpretando a graça. Eu vou perguntar e quero que você levante a mão, ou para sim ou para não. Quem é que sabe qual é a área da sua vida que deve ser atacada pela misericórdia de Deus? Sabe qual é o nome disso? Graça. Misericórdia. Então a graça, ela nos faz cavucar no lugar certo. Ela faz procurar o tesouro aonde o tesouro está enterrado. Porque a crise hoje a graça então apareceu trazendo salvação e ainda assim eu continuo pecador. Estou lutando, pois a graça apareceu trazendo salvação, mas também nos educando, nos treinando, nos ensinando a vencer o pecado, insistente e teimoso, e por isso, pelo pecado insistir na minha natureza, a graça também precisa ser teimosa e insistente. Deus é um Pai teimoso e insistente. Deus não vai desistir de você até que você desista de você mesmo. Graça é o atributo teimoso de Deus para regenerar essa natureza pecaminosa, esse pecado insistente na sua vida. Então, de fato, Deus está insistindo e teimando, até contra gosto seu, até contra você mesmo, Ele está teimando. Porque nós somos salvos, mas também somos pecadores. Como já disse, o domínio do pecado foi quebrado, mas a presença do pecado permanece. Em qualquer área da sua vida, que você é ciente que existe um pecado, é uma graça teimosa de Deus trabalhando. Eu vou dizer de novo. Em qualquer área da sua vida, que você sabe que existe uma falha, um pecado, é uma graça teimosa de Deus trabalhando e insistindo com você. Isso é muito tremendo. Segundo a argumentação do grande apóstolo, ensinando Tito a ensinar, Paulo então diz a Tito o seguinte, em segundo lugar, sobre a graça teimosa, Deus nos treina a lutar paciente pela graça teimosa. Olha o versículo 12. Volta lá em Tito. Versículo 12. Ela, a graça, nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta presente era. Então, no verso 12, a paciência da graça no treinamento da nossa salvação. Vivamos no presente século de maneira santa. Aí está o paradoxo. Em primeiro lugar, a graça me salva. É pela graça que eu me arrependo, mas ela também está exigindo que eu viva de maneira santa. Como se eu não consigo? Aí vai o treinamento da graça. Olha para mim. Você quer lutar boxe, mas você não consegue lutar boxe. Mas você quer lutar boxe. Do que você precisa? De um treinador.
E até você lutar boxe, você vai apanhar muito. E aí você vai olhar para o treinador e falar, mas não consigo. Ele fala, mas vamos insistir. E tem que ser um treinador teimoso. Vamos insistir. Mas eu não consigo, mas vamos insistir. Veja, o treinador olha para você, ele te vê como um lutador e você diz que não consegue. Esse é o processo da graça. Paulo está nos vendo aqui como santos, mas ao mesmo tempo estamos ainda alguns vivendo de uma maneira injusta, impiedosa, sendo vítimas dos pecados do mundo ainda. Então qual é o processo entre a justiça e a injustiça? Entre as paixões mundanas e a santidade? É o treinamento, o treinador chamado graça, que vai me ensinar a sair da linha de pecado para a linha de santidade. Paulo aqui está me dizendo que a graça vai me treinar para viver segundo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. Isso significa que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Uau! Olha para mim. Você pode não perceber, mas a cada dia da sua vida, Deus está trabalhando em você. Eu vi o pastor Márcio Valadão pregando no Casa de Zadok. Ele disse que quando ele se casou, ele entrava em crise, porque ele via a mulher dele fazendo crochê e ele queria falar assim, meu Deus, que coisa horrível que ela está fazendo. É horrível, esse tapete é feio demais. E ele não tinha coragem de falar para ela, para não magoar. Um dia ele falou assim, amor, esse tapete é muito feio. Porque é tudo torto. Olha, uma linha torta, não sei o que. A mulher olhou para a cara dele e começou a rir. Ele falou, é por quê, meu amor? Você está vendo do lado avesso. Espera aí só um pouquinho. Ela pegou o tapete e virou. Porque quando você vê alguém fazendo um crochê do lado avesso, fala que coisa ridícula. Quando põe do lado certo, as coisas estão tudo no seu devido lugar. Às vezes você olha para como Deus trabalha na sua vida do lado do avesso. Meu Deus, como isso vai encaixar nisso? Essa linha está aqui, a outra está acolá. Mas Deus está tecendo a sua vida. Se você não entende o que Deus está fazendo na sua vida, tente entender Deus. Porque entender o que Deus faz na nossa vida não dá. Porque Ele tece do lado do avesso. Então você não entende o porquê que isso tem a ver com aquilo outro. Mas quando Deus virar do lado certo, você vai ver que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda que Deus está trabalhando na sua vida. Todas as coisas estão contribuindo para o seu bem. Deus está tecendo cada momento e cada detalhe da sua vida. Entenda isso. É o trabalhar da misericórdia e da graça de Deus. Então a graça me treina, a graça educa, a graça está dando direcionamento na minha vida. A graça aqui, na tarefa do viver diariamente, ela vai nos ensinar a andar em santidade. Então, quando você menos perceber, deixando o trabalhar da misericórdia de Deus, você vai começar a andar em santidade sem tentar ser santo. Porque enquanto você tenta, você se frustra. Porque você está tentando pelo seu intelecto, pela sua força. Eu não vou fazer. E faz. Vai, está vendo, Senhor, não consegui. Quem está entendendo aqui? Então, como a graça trabalha para gerar essa mudança em nós? Como que a graça trabalha, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, trabalha para gerar essa mudança em nós? Vamos olhar então 3 partes nessa passagem do versículo 12, nesse versículo. No versículo 12, então, em primeiro lugar, a graça nos dá o poder para negarmos as coisas antigas. Vou dizer de novo. A graça nos dá o poder para negar as coisas antigas. Olha o verso 12. Ela nos orienta a renunciar o pecado. A palavra orientar aqui, ela me dá força, ela me ensina, ela vai me treinando. Ela vai dizer, não vai por esse caminho. Não, assim não. Aí você vai ouvindo, você vai entendendo o direcionamento de Deus. E você começa, de uma maneira, pela misericórdia de Deus, renunciando às coisas passadas.
Então ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas. E agora? E agora? E agora? A viver o novo. Então, em primeiro lugar, a graça nos dá poder para negar as coisas antigas. Então a graça não só nos coloca em conexão com o pecado, como ela também nos treina, nos ensina a negá-lo. Se você consegue resistir a algum pecado, também não é mérito seu. Eu vou dizer de novo, a graça não só te coloca em conexão com o seu pecar, como ela também te ensina a negar o pecado que havia em você. Eu preciso da graça do Senhor. Oh, quem precisa da graça do Senhor? Quem precisa entender mais e mais da sua misericórdia? Agora você percebe que a nossa argumentação inicial foi essa, que o maior problema na teologia se dá ao fato de ainda nós cristãos não entendermos a graça de Deus. Por um lado você tem os licenciosos, posso fazer o que eu quiser que eu estou salvo. Por outro lado você tem os legalistas, eu tenho que fazer isso para ser salvo. Então, Paulo está nos dizendo aqui, em primeiro lugar, que a graça está me ensinando. O processo de ensino, gente, não é um processo da noite para o dia. Todo dia você está aprendendo como renunciar e a vencer algum problema em alguma área da sua vida. E se você tentar acelerar se você tentar apressar o processo, isso é a arte da retórica. Quando você trava uma palavra, vai aos pregadores, nunca tenta repeti-la. Mude a palavra. Quando você tentar apressar o processo, você vai piorar ainda mais. Porque você vai viver um círculo vicioso de pedir perdão e cair, pedir perdão e cair, pedir perdão e cair, até desistir de vez da sua natureza espiritual. Então a graça do Senhor em mim está me dando força diária para dizer, Senhor, isso aqui eu estou anulando ali na agenda da minha natureza. Então graça não só me coloca em conexão com o pecado, como também me treina para negá-lo. Ela me ensina. Então deixe-me te dizer, tem uns que já alcançaram esse nível no treinamento, tem outros que ainda não. Mas eu posso te dizer uma coisa, não desista. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Eu vou dizer que você vai vencer. Você pode dizer bem alto, eu vou vencer? Diz mais alto. Então a graça não só nos ajuda a negar o pecado, não só nos ajuda a negar o pecado, mas também nos tira a satisfação do pecado, o prazer do pecado. Porque veja bem, são dois processos. Primeiro processo, tem gente que já não peca, mas ainda sente saudade do pecado. Tem gente que já não faz, mas tem satisfação, ele sente saudade. Então são dois processos. Primeiro processo, Deus tira o domínio do pecado sobre você, você já consegue resistir. Mas tem pensamentos, tem vontade. Segundo processo, ele agora vai tirar a satisfação do pecado que está em você. Nós precisamos disso. Quem precisa disso? Segundo argumento, então, do verso 12 aqui, a graça, então, não só nos ajuda a negar o pecado, e também a negar as coisas antigas. Em primeiro lugar, a graça me ajuda a negar as coisas antigas, mas agora ela também me confere o poder para viver coisas novas. Olhe bem o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, a graça me ajuda a tirar e negar as coisas antigas, como agora me dá poder para viver coisas novas. Verso 12, ela nos orienta a negar a impiedade e as paixões mundanas. E agora, o que ela vai fazer? E a viver de uma maneira santa, justa e piedosa na presente era. Veja você que a graça está me ajudando, não é obra minha, eu tenho que abandonar o pecado, não sei o que. Veja bem, a Bíblia diz que é Deus que opera o querer e o efetuar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Nós
vamos orar e insistir, mas você não pode desistir da misericórdia de Deus. Você tem que viver, Senhor, me ajuda. Você não pode desistir do perdão do Senhor. Você não pode desistir da sua santidade. Você foi comprado a preço de sangue. Nem é de ouro, nem é de dinheiro, nem de prata. A Bíblia diz que prata alguma, ouro algum poderia pagá-lo. Você foi comprado a preço de uma vida, a vida do Filho de Deus. Você é caro, você é precioso. Não desista da graça, não desista da misericórdia, não desista do amor, não desista do perdão, porque Deus é teimoso em relação a você. Insista. Mas sabe qual é a sua maneira de insistir? Tentar? Não. Continuar com a mente ativa, entendendo, deixando a graça apontar as falhas na minha natureza. Uau! Obrigado, Senhor, por essa verdade. Então, as coisas antigas aqui são as paixões mundanas, o pecado, o mentir, o tratar mal uma pessoa, o adultério, prostituição. E as coisas novas aqui são sensato, justo, piedoso. Então a graça me confere poder num processo, me ensinando a viver vencendo o pecado e abraçar a santidade. Abrace a santidade. Mesmo que ela ainda não se manifestou, abrace ela. Queira viver para Deus. Queira. Porque a Bíblia diz, irmãos, que não é por força. Não é tentando. Porque quando você vai falar com pessoas que não vencem seus pecados, sabe o que você ouve da boca delas? Eu tentei de tudo, pastor. Estou mentindo? Estou mentindo. Sabe, o dia que eu vi a Lana Holder, você sabe quem é a Lana Holder? Lana Holder era aquela pregadora que assumiu a sua homossexualidade e abriu uma igreja inclusiva. É o nome que ela deu. Então, o dia que ela disse, e ela vai na televisão e fala assim, eu tentei de tudo. É aí que está o problema. O problema dela foi esse. Ela não abraçou a misericórdia, ela desistiu do amor, da misericórdia e do perdão de Deus. Ela desistiu de entender que aquilo era pecado. É aí que está o crime. Entendeu, Toninho? Quando a pessoa fala assim, Deus me aceita do jeito que eu sou, ela está desistindo da graça. Ela está desistindo de entender que é a graça que está atacando, trazendo convicção de pecado. Quando ela fala, eu já tentei de tudo, ela desiste do amor de Deus. Porque enquanto ela tem convicção, Paulo diz em Romanos 2:4, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te gera arrependimento. Irmãos, eu já vi crentes lutarem com pecados 30, 20 anos, até chegar um dia e vencer. Mas não é eles que vencem. Sabe como isso acontece no processo espiritual? Eles nunca vencem, mas eles nunca desistem do amor de Deus. Eles não mudam de teologia quando não conseguem mudar de vida. Porque quando tem pessoa que não muda de vida, e ela não quer mudar de vida, o que ela faz? Muda de teologia. Ela muda de argumentação. Então ela muda também de pregador que ela gosta de ouvir. Então ela vai para a internet e vai começar a ouvir pregadores que alimentam aquilo que ela crê hoje. É fácil. E só o que tem na internet. Aí eu creio que o YouTube hoje, Paulo profetizou isso, se acercando de mestres
Ela corre para o YouTube e começa a se cercar de mestres segundo o seu desejo. E aí ela fala, é isso aí, tá vendo? Porque é isso aí que eu acredito. Não, você não acredita nisso, você quer acreditar. Sua carne quer acreditar nisso. E quando alguém muda a doutrina dela, aceita o pecado, você sabe que tem pecado, mas você não pode aceitá-lo. Quando ela faz isso, ela desiste do amor de Deus, que revela o pecado, porque a graça está atacando a sua natureza, até chegar um dia que você se torna a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu não sei se a igreja que eu amo está entendendo o argumento de Paulo aqui. Quem está entendendo? Está sendo claro na sua mente? Então a Bíblia diz, não é por força, não é tentando. É pelo Espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando o Espírito Santo entra no espírito do homem, gera o fruto do Espírito. O Espírito Santo, no espírito do homem, gera fruto do Espírito. Uau! Esse homem nunca tentou mudança, mas agora a Bíblia diz que ele começa a gerar frutos para o reino. A Bíblia diz que da boca dele sai águas, águas vivas. E ele, sem ele perceber, ele que vivia chorando com as suas recaídas, que vivia chorando com os seus pecados, agora ele percebe que ele já não espanca mais, não grita mais, não maltrata mais, não fala palavrão mais, e ele parou de tentar. Mas agora o Espírito Santo, no espírito do homem, começou a trazer transformação e regeneração, e esse homem agora começou a mudar, não a se mudar, e sim começou a mudar. Porque não é por força, mas é pelo Espírito. Em terceiro lugar, a graça nos dá o poder da espera. Olha o verso 13. Enquanto, aguardamos. Veja que Paulo a Tito está ensinando um jovem pregador. Primeiro, Tito, não seja um legalista judeu. Tito, eu vou falar com você, Tito. A graça se manifestou em primeiro lugar trazendo salvação. Mas agora, Tito, essa graça vai te ajudar a abandonar as coisas velhas, mas também a viver o novo. E esse processo se dá ao fato desde o seu nascimento espiritual até o verso 13, aguardando a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja você, irmão, olha para mim, que até Jesus voltar, você está num processo de transformação. E o legalismo fala o que, Johnny? Você já tinha agora. O cara não aguenta. Sabe por que ele não aguenta? Porque a mente dele, cada um tem um jeito de ser, irmão. Todo mundo é diferente um do outro. Então tem gente que reage diferente de uma mensagem. Por exemplo, eu preguei aqui num domingo sobre missões, teve gente que piorou em vez de melhorar. Teve gente que disparou, eu não valho nada mesmo. Em vez da pessoa falar assim, não, eu vou trabalhar por reino de Deus, eu vou para o inferno mesmo, porque tem gente que você prega agora, ele fica pior. Você sabia? Tem gente que fica pior. Tem gente que vinha na nossa igreja lá no Rio, o pastor ia lá, eu saio de lá, eu vou para o inferno mesmo. Em vez da pessoa ouvir a mensagem, se arrepender e mudar, ela fala, não, eu vou para o inferno. Por quê? Porque a mente da religião leva você para um lado que na sua natureza você fala, eu não consigo. E aí, como você sabe que não consigo, só tem uma alternativa: se aceitar e desistir. Então, como que a graça vai fazer? Ela vai nos ensinar a esperar. Olha para mim, todos vocês, a mudança
Isso vai para as esposas que gostam muito de cobrar dos maridos, né? Porque marido demora mais para mudar. Não sei porquê, mas homem muda mais demorado. Ou as mulheres fingem mais rápido. E agora? Então assim, ó, o processo da mudança não é da noite para o dia, irmã. Não é da noite para o dia que você vai transformar seu filho, porque você não vai transformar. Não é apontando o dedo, julgando sua praga, miserável, corintiano. Não é fazendo essas coisas que você vai conseguir mudar a pessoa. Então olha a narrativa de Paulo aqui. Primeiro, nós renunciamos o pecado, mas como fazemos isso? Pela graça, pela misericórdia, o treinamento dela. Segundo, nós vivemos uma vida santa. Como fazemos isso? Pela graça, pela misericórdia dela. Terceiro, nós esperamos. Eu quero que você diga 3 vezes: esperamos, esperamos, esperamos. Você está desistindo da sua vida espiritual, meu irmão. Espera em Deus. Davi disse: espera no Senhor, ó minha alma, porque ainda, talvez naquele momento, Davi não estava conseguindo louvar a Deus. Ele tinha acabado de vir de um pecado, de um assassinato, do adultério. Ele disse: espera, hoje eu estou afundado no lodo do pecado, mas espera, espera, porque ainda eu o louvarei. Irmão, a graça é teimosa, mas você também não pode desistir de Deus. Paulo diz aqui: espera, enquanto esperamos. Eu acho que esse é o pior processo. Hein? É ou não é, meu filho? Reage, Johnny. Não só balança, você está acordado ou dormindo? Porque você está assim, está pescando ou está dizendo é verdade? É verdade. Paulo está nos dizendo aqui o seguinte: de todo o processo da graça, para mim esse é o pior. Porque todo mundo que vem para Jesus, e se ele não veio para Jesus, ele ouve uma mensagem de arrependimento, ele vai à frente e chora e fala: agora as coisas mudaram. Saí desse culto hoje, chega! 2 dias. O cara se afunda: meu Deus! Sabe o que está faltando para esse irmão? Tem gente que realmente sai de um culto, ele ouve, regenera-se, ele muda de vez. Mas tem gente que o processo é lento, irmão. Ele está precisando entender que mesmo a graça trabalhando na minha vida, mesmo a graça me ensinando a renunciar o passado e o pecado, mesmo agora a graça me ensinando a abraçar o novo, eu devo esperar para isso acontecer. Uau! Enquanto espero, enquanto aguardo, irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Você, pô, hoje eu não estou pronto para subir para o arrebatamento, mas eu vou dizer uma coisa para você: abrace a graça, abrace a santidade, abrace o amor, que você vai ser salvo, você vai vencer, porque o Espírito Santo nos dá força. Não é por força, por violência, mas é pelo Espírito. Não desista do céu, não desista de Deus. Aleluia! Tudo isso, irmão, é ajudado pela graça de Deus manifestada a nós. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Entenda. Você pode dizer: não, tudo bem, a sua transformação já veio. A minha está vindo ainda. Mas está vindo. Diga: está vindo. Tem uns que responderam mais rápido. Agora você tem que entender que é pelo Espírito que essa transformação vem. É pela bondade, é pela misericórdia que essa transformação vem. John, vai no teclado para parecer que está terminando. Terceiro e último lugar. Do argumento de Paulo a Tito. Deus nos chama a ensinar isso aqui pregado para outros. Isso que eu preguei deve ser repregado. Olha o verso 15. Prega essas instruções.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? É com esses olhos que você tem que pregar a graça de Deus. Todos os dias a gente vai aprendendo coisas novas. Aquela que nós cantamos da Arlene. Graças eu te dou, Pai. Vai solando ela. Nós devemos chegar nas pessoas e falar assim: meu querido, abrace o amor de Deus. Tenha fé na bondade e no perdão. Deus é teimoso com você. Mas você não está querendo Deus. Lembra da oração do pecador? O cara é pecador, mas não deixou de orar. Oh, escuta, eu vou dizer. O cara é pecador, mas não deixou de orar. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Como que uma pessoa que tem fé no perdão de Deus diz: tem misericórdia de mim? Como é que é, igreja? Essa oração é muito poderosa. Você já imaginou na oração que tem um crente chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha compaixão de mim? Como que Deus pode resistir à sinceridade de uma oração dessa? Não pode. Então, no verso 15, Paulo fala a Tito: não deixe de pregar essas instruções. Graça teimosa é uma mensagem que não só guardamos para nós, irmãos, mas nós temos que importá-la para o nosso mundo. Graça teimosa é falar da teimosia do amor de Deus, que Deus ainda não enviou Jesus, ainda só não voltou porque Deus está insistindo com a salvação de muitas pessoas. Pedro disse: não querendo que nenhum pereça. Então, graça teimosa é nós pregarmos e tornar um meio de graça para levar o amor de Deus às outras pessoas. Sabe qual é o nome disso? Testemunho. Como que você revela a graça de Deus às pessoas? Testemunhando o treinamento dela na sua vida. E não só falando, elas notam como você mudou. Muitas vezes a gente não percebe, Leco, como a gente muda, mas fulano mudou muito. Eu sempre cito aqui como a Jô sempre fala assim: gente, o Toninho é outro. Outras irmãs falam de seus maridos. Mas você mesmo que mudou, você, na sua cabeça é a mesma pessoa. Mas você não ficou tentando mudar. A graça vai moldando você, a você se tornar parecido com Jesus. O Espírito Santo nos ensina. Pastor, se é Deus que opera o querer ou efetuar, eu estou em crise. Eu não tenho que fazer nada, então. Você pensou que eu não ia aplicar agora isso, né? Porque se você não aplica isso, o cara sai daqui licencioso. Pronto, beleza. A graça não quer fazer nada, o problema é da graça. Então vamos aplicar a mensagem de uma maneira certa. Olha aqui para mim. Vamos dizer que a graça é a maré correndo para o mar. E você está nela. O que é que você tem que fazer? Deixar o rio te levar. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Estão nadando contra a maré. Vou te explicar. O Espírito Santo te tira o sono. E você sabe que o Espírito Santo está te acordando para orar. Mas o que você faz? Você levanta e não vai orar. Você vai assistir televisão. Vai para o computador. Você está nadando contra a maré. Veja que a graça está te treinando. Te acorda para orar. A graça está dizendo: ó, não vai por aqui porque você ainda tem uma tentação. E ali você sente no seu espírito. O Espírito Santo te guia a não tomar aquele rumo. Mas você tem que, não, eu vou tentar. Porque você está nadando contra a maré. Se você tem fraquezas ainda, o Espírito Santo está te ajudando. Então ele quer evitar até você vencer. Esse é o treinamento da graça. Mas o que você faz? Você nada contra a maré. O processo aqui é o seguinte: Jesus disse aos judeus: vocês resistem. Vocês estão resistindo à graça.
A Bíblia diz para nós não resistirmos ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo está trabalhando, não tente nadar contra a maré. Então o Espírito Santo está lidando com você. O que as pessoas fazem numa igreja? Deus usa situações para treinar o ego das pessoas, tratar. Quando elas estão sendo tratadas, o que elas fazem? Estão nadando contra a maré. Não estão abraçando a graça. Você entende? Aí ela chega lá, fica 2, 3 anos no máximo, até um novo confronto, um novo atrito. E ó, de novo, sabe quando essa pessoa vai chegar à imagem semelhante de Jesus? Nunca. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então, Paulo diz: deixai-vos ser cheios do Espírito. Veja que o termo de Efésios está no imperativo. Está dizendo que eu tenho que deixar o Espírito Santo me encher. Isso significa que eu não posso impedir o Espírito Santo de me encher horas. Ou seja, você pode estar frio, mas achar bom, deixar continuar a ser frio, aí sim você está rejeitando a graça de Deus. Então o que você percebe? Eu tomei frio. Você tem que correr para os braços do Senhor. Você tem que alimentar o seu espírito. Porque aí você está nadando ou não está nadando. Quando você entra num rio raso, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. A graça é um rio muito fundo. Você precisa de entrar nesse rio fundo e deixar o Espírito Santo te levar até o mar, até o trono de Deus, até você estar pronto. Quando a trombeta soar, você será transformado. A mensagem dessa noite é simples. Deixe o rio da graça de Deus te levar. Se a graça mostrou o pecado, não insista nele agora. A graça já te mostrou que é pecado. Pastor, mas não estou dando conta. Chore. A Bíblia diz: na sua luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue. O fato de você chorar e rejeitar o pecado vai fazer a misericórdia de Deus te dar força para vencê-lo. A menos que você aceite o pecado. Enquanto você rejeitar, o Espírito Santo vai ver e vai lhe dar força, vai tirar essa carnalidade, porque você ainda não ama, você não ama o pecado. Então ele tira o pecado. Daqui um pouco ele vai tirar o prazer do pecado, a paixão do pecado. A graça do Senhor está nesse momento atacando as suas fraquezas. Só o fato de você ouvir essa mensagem é a misericórdia de Deus atacando a sua carne, atacando com muito amor e cuidado, com muita delicadeza a sua fraqueza. Deixa a graça de Deus trabalhar na sua natureza, não percebendo que é a misericórdia de Deus que traz arrependimento. Se lance nos braços da graça e deixe ela te educar e te treinar. Fala: Senhor, eu estou afundado no pecado, alguns talvez, mas eu não quero desistir do Senhor, me ajude.